Olá, vamos falar um pouquinho sobre cores. Quem são elas, como funcionam, onde vivem, o que comem e so on. Bom, primeira coisa interessante sobre cor é saber que não existe cor necessariamente, ou pelo menos não existe cor como a gente pensa que existe, tá? Não existem objetos coloridos, né? O que existem são objetos que refletem uma certa quantidade de ondas de luz, tá? Então, aquela sua blusinha rosa, aquele carro vermelho, o cachorro caramelo, ou até mesmo aquela pele clorofila do Hulk, aqueles não são cores em si desses objetos, desses entes, tá? Eles apenas refletem cores, né? Então a blusinha rosa, ela é rosa porque ela reflete determinadas ondas com certas frequências que dá a cor rosa. O carro vermelho, ele também reflete uma quantidade de ondas referentes ali à cor vermelha. E assim o cachorro caramelo e assim o Hulk também. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Né? Nós somos bombardeados, né, por uma radiação chamada luz. Essa luz pode ser artificial, essa luz pode ser natural. Né? A luz natural é o sol, a luz artificial são as diversas lâmpadas, aí, outras fontes de luz. Né? Existem basicamente duas categorias ou dois tipos de emissores de luz, aqueles que geram a própria luz, né? Então o sol, uma lanterna, a tela do celular, a TV, a lâmpada e afins, e existe aquela emissão que é por reflexo, né? O objeto ele não gera luz, ele apenas reflete, que é a maioria dos objetos que circulam a gente. Então a gente recebe muita informação de cor, muita informação luminosa, a maioria delas refletida conforme o desenho aí. Então o que acontece? Um determinado objeto recebe, né, uma quantidade de informação luminosa, e todo o espectro visível, todas as ondas aí das cores, né? Segundo a teoria das cores, a sobreposição dessas faixas coloridas daria o branco. Né? Então o objeto recebe, por exemplo, a cor branca, tá? Mas ele não vai necessariamente refletir todas as cores que ele está recebendo. Né? No caso do vaso vermelho, ele absorve o azul, ele absorve o ciano, ele absorve o verde, o amarelo, o laranja, o violeta, e ele reflete apenas a cor vermelha. Tá? Se ele fosse um vaso azul, ele absorveria o vermelho, o laranja, o amarelo, bababá, refletiria apenas o azul. Se ele fosse um vaso branco, ele estaria refletindo todas as cores que ele recebeu. E se ele fosse um vaso preto, ele não estaria refletindo nenhuma cor. Tá? Lembrando que se o branco é a soma de todas as cores, então o preto é a ausência de todas as cores. Tá? E a relação entre cor e luz ela é evidente quando a gente está no quarto, à noite, a gente apaga a luz e a gente não vê mais nada. Né? Então é necessário que exista luz para existir a cor. Tá? Então os objetos eles não são coloridos, os objetos eles refletem uma certa quantidade de ondas de informação de cor e absorvem outra quantidade de onda. Tá? As superfícies refletem essas ondas. Bom, essas ondas, por sua vez, elas têm uma certa frequência. Essa frequência vai gerar uma determinada característica, né, de onda, um determinado tamanho, um certo comprimento de onda. Tá? Então, quanto mais baixa a frequência, maior a onda. Quanto mais alta a frequência, menor a onda. Tá? Então, as cores que fazem parte aqui do espectro das cores quentes, vermelho, laranja e amarelo, eles têm as ondas maiores, porque a frequência de vibração deles aqui é menor em terahertz. Tá? Então, ondas maiores, frequências menores. Cada onda aqui forma um ciclo. Né? Então, no mesmo intervalo, no mesmo espaço, né, as cores que têm uma frequência maior vão ter um número maior de ciclos num determinado espaço, aqui como a gente vê na tela. Né? Então, 4 ciclos de onda para o vermelho e uma porrada aqui que estou com preguiça de contar, mas um monte de ondinha aqui para a cor violeta, que é a última aqui de baixo. E veja que ela tem a onda menor, no intervalinho aqui da onda, o tamanho da onda é menor, porque ele tem a frequência maior. Então, quanto maior a frequência, menor o número de ondas aqui e maior os ciclos num determinado espaço. Essas aqui são as frequências, 405 a 480 para o vermelho, porque entre o 5 e o 80 aqui da casa dos 400 a gente tem diversas tonalidades de vermelho. Né?
Mesma coisa aqui para o laranja, entre 480 e 510, existe aí toda uma possibilidade cromática, né, de tons aí de laranja, e assim vai, esses intervalos, né, correspondem aos diferentes tons aí, né, das cores. Bom, e a luz, ela tem esse aspecto físico que a gente acabou de ver, ela tem uma frequência, ela tem um comprimento, né, e ela tem um aspecto também fisiológico, né, porque cada ser, cada indivíduo percebe a cor de uma forma diferente, né? Então, todo mundo é capaz, por exemplo, todo mundo em condições ideais é capaz, por exemplo, de reconhecer a cor vermelha, né? Porém, cada pessoa, cada ser vivo, cada, né, ser que tenha pelo menos um olho vai captar esse vermelho de uma forma diferente, um pouquinho mais escurinho, um pouquinho mais claro, um pouco mais vivo, um pouco mais apagadinho, enfim, né, com algumas características daquele fisiologismo que está captando essa informação de cor. Então, se por um lado existe esse aspecto físico, né, que pode ser mensurado, que pode ser medido, enfim, cada pessoa, cada ser dotado de olho, né, e capaz de identificar cores, como a gente, vai perceber a cor de forma diferente. Tá? Então, meu vermelho não é igual ao seu vermelho em algum aspecto. Bom, existem várias possibilidades cromáticas, né? Várias possibilidades de cor. A gente fizer uma conta, a gente chega a mais de 16 milhões de possibilidades de cor. Tá? E seria muita informação, né, para os olhos a gente captar todas essas nuances de cor, embora a gente tenha uma certa limitação. Né? O número que é oferecido de cores para a gente não é a mesma quantidade de cores que a gente consegue enxergar. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas de qualquer forma, existem muitas cores, muitas tonalidades, muitas variações de tons, que fica a pergunta como que funciona isso, como os olhos captam essas cores, né? Então tem um receptor para cada cor diferente, aí seriam milhões de receptores, né? Então a teoria mais aceita até o presente momento é que existem receptores de 3 cores, tá? No padrão RGB mesmo, nós temos receptores sensíveis à luz verde, sensíveis à luz vermelha, sensíveis à luz azul, né? E a mistura dessas cores se daria aqui na altura dos cones e bastonetes, que são os receptores responsáveis pela captação de cor e mandar informação para o cérebro da gente, tá? Então seria como se fosse um RGB mesmo, funcionamento dos olhos. Células sensíveis, receptores sensíveis a 3 cores, vermelho, azul e verde. E essas cores, um amarelo, por exemplo, que seria a mistura do vermelho e do verde, ou vermelho e do azul, agora eu não lembro, mas enfim, né? A cor amarela seria a mistura de 2 cores, né, desses 2 receptores que a gente tem aí nos olhos, tá? Tá aqui inclusive, a cor amarela estimularia os receptores verde e vermelho. Então verde e vermelho no padrão RGB daria a cor amarela, né? Então quando a gente vê o vermelho nos olhos da gente, estão sendo estimulados esses receptores verdes e esses receptores da cor vermelha, tá? Se fosse um magenta, estaria estimulando o vermelho com o azul, alguma coisa por aí. E quando a gente pensa em cor, né, a gente vai lembrar da nossa experiência com cores desde sempre, com aqueles giz, lápis de cor, aquarela, guache, enfim, todo mundo teve alguma experiência, né? Se não mexe mais, teve alguma experiência com cores, essa parte mais lúdica, né? E a gente aprende desde cedo que existem as cores primárias, que são aquelas cores que a gente não obtém por nenhum tipo de mistura, né? Elas são as cores base para as outras cores, mas elas mesmas a gente não alcança por meio de nenhuma mistura. E esse modelo de cor primária, geralmente ele é triádico, né? São 3 cores primárias. E a gente aprendeu na escola que as cores primárias são o amarelo, o azul e o vermelho, né? Bom, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. Antes da gente falar do amarelo, do azul e do vermelho, a gente vai falar que existe mais de uma cor primária, tá? Existe aí pelo menos 2 possibilidades de cores primárias, tá? Que tem a ver aí com a fonte, a origem dessas cores, tá? Então a gente tem o que a gente chama de cores aditivas e cores subtrativas, né? As cores aditivas são cores luz, como o nome diz,
né? Essas cores surgem a partir da emissão de luz, né? Como no caso do celular ou da televisão, por exemplo, né? Que são os pixels, cada pixel ele tem pixel verde, pixel azul, pixel vermelho, eles vão acendendo numa determinada intensidade, se misturando e formando as cores ali que formam as imagens, tá? Então esse seria um exemplo mais comum que a gente tem contato de cor luz. Já a cor subtrativa, elas são cores pigmento, né? São cores obtidas através de pigmentos, aqueles pozinhos coloridos, que vão gerar as tintas, que vão gerar outros produtos, os lápis de cor, os giz, né? Aquelas barrinhas de pastel, enfim. E a gente chama de subtrativo, tá? Porque a gente subtrai, né, do branco a cor que a gente quer, ou as cores que a gente quer para chegar numa determinada cor, como por exemplo a secundária, né, que seria a mistura de duas cores primárias, né? Então, cor aditiva, as cores aditivas também são conhecidas por cor e luz porque sua fonte é luminosa, tá? E as cores subtrativas são as cores pigmentos, e a sua fonte, como o próprio nome diz, é por meio de pigmentos, tá? E a gente subtrai do branco, daquele espectro colorido, lembrando que todas as cores formam o branco, então a gente tira desse espectro branco as cores que a gente quer, tá? Por isso que é subtrativo. E no caso da luz, lembrando que em situação em que tem tudo apagado não existe luz, se não existe luz não existe cor, né? Então as cores são obtidas por meio de fonte luminosa, tá? Lembrando que existem as fontes que emitem e as fontes que refletem, né? Então você é sim um ser de luz, porque você reflete luz. Porém, meu amigo, você não tem luz própria, né? Sinto muito. Pelo menos nessa perspectiva da teoria das cores, você não é capaz de gerar sua própria luz, a não ser que você taque fogo em si mesmo, né? Caso contrário, você apenas reflete um monte de luzes, né? Da cor do cabelo, dos olhos, da pele, dos lábios, das unhas, enfim. Bom, aí chegamos aqui nos três modelinhos de cores primárias. Está sendo o primeiro o modelo Epsilon foi ótimo. O modelo RYB, né, Red, Yellow and Blue, que é aquele modelinho que a gente aprende lá na escolinha e vem se repetindo, 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 né, até o ensino médio e afins. É o padrão utilizado, mais conhecido, utilizado desde de 1900 Guaraná com rolha, lá com Isaac Newton, 1900 não, 1600 e pouco, né? Newton já fazia as experiências cromáticas. Vamos lembrar da capa do disco do Pink Floyd, daquele prisma onde entra a luz branca e do outro lado sai a cor branca decomposta em várias cores, né? Meio arco-íris ali. Então, a partir dali, supôs-se que, né, as cores primárias seriam essas, as cores que os artistas trabalhavam como base para gerar outras cores. Porém, esse modelinho RYB, ele é um tanto limitado, não dá para produzir tantas cores quanto os outros modelos que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque não dá, infelizmente não dá. Por exemplo, a gente não consegue produzir o magenta, né, que é esse rosa que está ali embaixo, no último triádico. A gente não consegue produzir o ciano, que é aquele azul claro que também está ali embaixo, próximo do magenta. Tá? Então, esse modelinho do RYB, né, do vermelho, amarelo e azul, ele não produz certa quantidade de cores, como no caso o ciano e magenta. E aí a gente tem então dois modelinhos que a gente conhece bastante, que tem um espectro muito maior de possibilidade cromática, de possibilidade de cor, que é o modelinho do RGB, que a gente conhece muito bem, né, por causa dos softwares aí de Illustrators, Photoshops da vida, por causa do padrão de tela, de computador, de televisor, de celular, enfim. Tá? E o modelo CMY, que é um modelo mais voltado para gráfica, mais voltado para pigmento, para pigmentação, né, utilizado lá no processo gráfico, onde a gente acrescenta o K, né, que a gente vai falar a diferença do CMY e do CMYK daqui a pouquinho. Tá? Então, modelo RGB, modelo CMY. Vamos ver na prática como esses camaradas funcionam. Bom, o primeiro passo é, que diferença o RGB para o CMY tem? E eu vou explicar para você, meu bem. A gente vai fazer aqui dois quadrados. Eu vou mudar o padrão de cor de CMYK para RGB. Vou chegar bem pertinho para você. E o primeiro vai ser mostrar a diferença em termos de
luminosidade do RGB para o CMYK. Tá? Então aqui no primeiro quadradinho a gente tem o vermelho RGB. No segundo quadradinho a gente vai ter um vermelho no padrão CMYK. Tá? Os dois são vermelhos. Porém, a gente percebe que no padrão RGB o vermelho é mais luminoso. Ele acaba sendo um pouquinho mais claro, né, do que o CMYK, que é um pouquinho mais escuro. Isso justifica quando você faz aquele trabalho, né, que você pega aquelas fotos da internet que tem a cor RGB, que ela está linda e maravilhosa, brilhando na tua tela, e você coloca no seu trabalho, descolhe, quando você imprime fica horroroso, né, porque ele está no padrão CMYK, a impressão é um padrão, aliás, a foto está no padrão RGB, e quando você imprime, a impressão é um padrão CMYK, mesmo impressora doméstica, trabalha com tinta, trabalha com pigmento, né. Então, as cores RGB, elas não são reproduzidas pelo padrão gráfico convencional. Tá? Existem cores luminosas, como o vermelho fluorescente, por exemplo. Tá? Ou verde fluorescente, desculpa, azul fluorescente, enfim, laranja fluorescente. Mas são cores que a gente chama de cores especiais. Tá? Elas não fazem parte do rol de cores geradas por meio do padrão CMYK, né? Que é o ciano, magenta, amarelo e o K, né? Que seria o preto. Então, as cores em RGB elas não são reproduzidas no padrão CMYK, ou seja, as cores que a gente obtém em tela, a gente não consegue reproduzir no processo gráfico, no processo de impressão. Tá? Veja que esse é um documento RGB. Né? Se eu converter o documento para o padrão CMYK, esse vermelho que está em RGB ele vai sofrer aqui também uma degradação, né, luminosa. Ó. Ele vai ficar muito próximo do vermelho CMYK padrão original aqui, ele adapta, né, as cores RGB para o padrão CMYK. Então existe uma perda de luminosidade. Então quando vocês tiverem que fazer algum trabalho gráfico, algum trabalho que vai ser impresso, né, prioritariamente impresso, então tomem cuidado de usar o padrão do documento CMYK, tá, para as cores saírem mais próximas daquilo que vai ser impresso. Se você utilizar o padrão RGB, é provável que você utilize cores muito luminosas e a hora que imprimir, né, bate aquela bad, porque a impressão saiu mais escura do que a arte aparecia na tela. Tá? Bom, bacana. Vamos voltar aqui para o padrãozinho RGB. Ainda tem muita banda para tocar. Bom, esse aqui é o Illustrator. Né? Ele tem alguns padrões aqui, o hexadecimal, que a gente utiliza aí em páginas web como referência de cor. A gente tem o HSB, que é o Hue, Saturation, Brightness, que a gente não vai falar agora porque não interessa, porque no final das contas tudo se resume a RGB e CMY, tá? Tela ou impressão. E a gente tem aqui os canais de cor, tá? R, G e B. Se eu zerar os três, veja, 0 significa nenhuma luz nos três canais, tá? São os canais aqui. O máximo de cor de cada canal é 255, tá? Por que 255? Vou fazer uma breve explicação aqui. Existe um cidadão chamado código binário, que eu acho que vocês já ouviram falar. Esse código binário, ele é 0 ou 1. E cada canal tem 8 bits. Tá? Cada canalzinho de cor corresponde a 8 bits. E ele pode ser, cada bit pode ser aqui ou 0 ou 1. Tá? Então a gente teria de possibilidades de combinação, se ele é binário são 2. E se são 8 posições, seria 2 elevado à oitava potência. Então 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Tá? Então aqui 2 elevado à oitava potência dá 256. Tá? O 256, ele é esse 255 mais o zero. Tá? Ele vai de 1 a 255, mas tem o valor zero também, que é nenhuma luz. Né? A ausência total de luz representada por zero. Né? E eu tenho, então, 256, na verdade, possibilidades cromáticas em cada canal, né? Sendo o limite 255. Tá? Porque é 255 mais o zero. Mais a unidade zero, né? Porque 255 mais zero daria 255 mesmo. Mas você entendeu. Bom, e quando a gente pensa, né, que cada
canal, né, oferece 256 possibilidades, como são 3 canais, se a gente multiplicar por 3, a gente tem um espectro de 16.777.216 cores para os nossos olhos, né? Porém, o nosso zóio não enxerga tudo isso, tá? Segundo aí as informações mais recentes, a gente consegue enxergar apenas 150 tons de gradação, né? E ele oferece para a gente 256 tons. O que é a gradação? É isso aqui, ó. Vamos pegar a cor vermelha. Eu tenho esse tom de vermelho. Se eu diminuir aqui, eu tenho outro tom. Se eu diminuir mais, eu tenho outro tom. Veja que quanto mais baixo o valor, menos luz. Quanto menos luz, mais escura a cor vai ficando. Tá? Então isso é gradação, né? São os graus, os diferentes tons de uma cor. Tá? Então reza a lenda que a gente consegue enxergar, identificar apenas 150 gradações, dependente da cor. Tá? Então se a gente pensar em 3 canais, 150 vezes 150 vezes 150, a gente enxergaria aí no máximo 3.375.000 cores, né? E o computador aqui, pelo menos em teoria, ele oferece 16 milhões de possibilidades e mais alguma coisa. Tá? Bom, antes sobrado que faltar, né? E vamos entender melhor o funcionamento aqui. Então a gente já viu que quanto mais baixo o valor, mais escura a cor, porque a gente está subtraindo luz. Tá? Então olha só, eu tenho 0 de luz, para obter cor eu vou somando, eu vou adicionando luz. Né? Então cada vez que eu aumento aqui, eu estou adicionando luz, e quanto mais luz eu adiciono, eu tenho a cor até chegar a 255. Então 255 no canal vermelho, no canal R, no canal Red, corresponderia aí ao que a gente poderia de repente chamar de vermelho puro, no padrão RGB. Um valor menor, um vermelho mais escuro. Se eu quiser esse vermelho mais claro, eu vou adicionando luz nos outros canais. Tá? Então vamos colocar aí 100 de verde e 100 de azul. Veja que o meu vermelho vai ficando mais claro. Colocar 200 de verde e 200 de azul, ele vai ficar um vermelho muito mais claro, muito mais próximo do branco. Tá? Então o branco seria aqui todas as cores acesas no máximo. Tá? Todos os canais no máximo de luminosidade. Tá? Então, assim que funciona o padrãozinho RGB, a gente vai acrescentando luz nos canais, adicionando luz aos canais para obter as cores aí que a gente quer. Tá? O padrão CMYK, que é o padrãozinho aqui do lado, ele é o contrário. Tá? Se aqui tudo zero me dá preto, porque zero é a ausência de luz, no padrão CMYK, se tiver todo mundo com zero, eu tenho branco, porque aqui ele está passando todas as cores. Tá? Eu não estou subtraindo ninguém. E quando eu não subtraio ninguém, eu tenho a soma de todas as cores que me dá o branco. Certo? Aqui são 3 canais também, né? O ciano, o magenta e o amarelo. Para quem não conhece, esse é o ciano. E esse é o magenta, tá? Que é um rosa meio Barbie, um pouco mais escuro talvez. O amarelo, acho que todo mundo já cansou de ver na vida, né? Então, ciano, magenta e amarelo, a soma deles daria alguma coisa, um cinza escuro quase preto, tá? A gente vai falar a diferença desse cinza escuro quase preto e o K, porque que o K não é B de black, é K de key. A gente vai chegar lá, tá? Vamos primeiro entender como funciona aqui. Então, no padrãozinho CMYK, o que eu faço? Eu retiro da cor branca a cor que eu quero. Então, eu vou retirar, por exemplo, 100% de ciano. Tá? Ou eu posso retirar metade, 50%. E quanto menos eu tiro de um canal, mais clara é a cor. Tá? Então, quanto mais baixo o valor, mais clara a cor. Diferente do RGB. Do RGB, quanto mais baixo o valor, mais escura é a cor. Eu tenho que ir adicionando luz. Aqui não, aqui eu vou tirando do branco. Tá? Enquanto mais eu tiro do branco, mais cor eu tenho. Se eu tirar 100% de ciano e se eu tirar 100% de magenta, eu tenho um azul. Tá? Se eu tirar 100% de magenta e 100% de amarelo do branco, eu tenho o vermelho. Se eu tirar 50% de magenta e 100% do amarelo, eu tenho o laranja. Certo? E o K? Então vamos entender aqui o lugar do K na história. Na prática, ele corresponde sim à cor preta.
tá? Então, o meu ciano, aliás, o meu C é de ciano. Cinano não, querido. Não vai passar vergonha. O meu M é de magenta. O meu Y é de yellow, que é o amarelo. Então, vou fazer um ajuste aqui. Vamos deixar o ciano escrito cian aqui na forma gringa, tá? Vou manter o padrão. E o K, ele significa Ki. Ele é uma cor chave, tá? Que no caso é preto. Mas ele não tem a função de ser cor preta necessariamente. A função do preto aqui é justamente escurecer as tintas, tá? Realçar as imagens onde tem sombra, para dar profundidade, enfim, tá? Ou até usar como cor preta no sentido de economia das outras cores, tá? Lembrando que a gente está pensando em pigmentação, a gente está pensando em tinta. Então, quando a gente pensa em papel, se eu quisesse uma cor escura no papel, eu teria que usar uma quantidade muito grande das três cores. Tá? Uma quantidade muito grande de ciano, de magenta e de amarelo, né? E isso para um papel mais fino significaria borrar, né, a impressão, significaria carregar o papel com muita tinta, vazar a tinta do outro lado do papel, ou até mesmo acabar estragando, rasgando, deixando o papel extremamente úmido a ponto de desfacelar, dependendo do papel. Por exemplo, um papel jornal. Né? O papel jornal ele chupa muita umidade, ele chupa muita tinta. Então, se você carregar muita cor ali, né, ele acaba encharcando e borrando a impressão. Né? Então, para obter a cor escura, é mais fácil criar uma cor à parte, que foi o K, tá? Que é um preto, ou de repente uma cor muito mais escura próxima de preto, que é utilizada justamente para criar a escurecer. Né? Vamos pensar que eu quero um ciano mais escuro, né? Um azul mais escurinho, ó, por exemplo, mais acinzentado, eu teria que usar uma quantidade de magenta, uma quantidade de amarelo. Né? Eu consigo resolver esse problema usando só uma certa quantidade de K, né, de cor-chave, que seria o preto. Né? Então, o aspecto da cor K ele é técnico mesmo, né? Não só a cor preta em si, mas também numa questão de não sobrecarregar os papéis, principalmente os papéis mais finos, né, que tem uma gramatura menor, né, que seria a terminologia mais técnica de papel fino, né, uma gramatura menor com muita tinta. Tá? Então, a diferença do CMYK para o RGB, como a gente viu aqui, não é apenas uma diferença de padrão por ser tela ou só por ser impressão. Tá? A diferença aqui ela tem a ver, inclusive, com a questão de luminosidade, né? Como a gente viu agora há pouco. Tá? O padrão RGB, por ser de tela, ele oferece cores mais vivas, mais luminosas para a gente do que o processo gráfico. Tá? E o processo gráfico não consegue reproduzir essa luminosidade do RGB. Porém, o padrão RGB consegue reproduzir, né, a luminosidade aqui, ou a frequência de cores do padrão CMYK. Tanto que a gente está vendo aqui no padrão RGB uma cor CMYK simulada, né, como sairia aí aproximadamente no papel. Tá? Então, tecnicamente, essa é a diferença. Tá? As duas são cores primárias, né? Tanto RGB quanto o CMY. A diferença é que uma tem a ver com fonte luminosa e a outra tem a ver com fonte pigmentada. Fonte luminosa é aditiva, fonte pigmentada é subtrativa. Né? E aqui a gente encerra então essa partezinha mais técnico-teórico das cores, porém sem esgotar o assunto.